Olá, amantes do Evangelho e admiradores da Palavra do nosso Deus. Eu sou o missionário Marcelo Gomes e este é o canal de interpretações bíblicas. Se você acessou esse canal, obviamente você quer enriquecer e obter mais conhecimentos concernente à interpretação textual. Antes de nós iniciarmos com dicas, sugestões, maiores esclarecimentos para você, já que nós estamos abordando um assunto de interpretação bíblica, nada mais convidativo de nós iniciarmos essas dicas, esta introdução com a palavra do nosso Deus. Dê uma pausa no seu vídeo, pegue a sua Bíblia e abra na segunda epístola de São Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 20. A minha Bíblia já está aberta e diz assim o versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Algumas traduções, eles falam assim, interpretação particular. Pois bem, você talvez já deve ter se perguntado, a Bíblia é uma só, o nosso Deus é um só. Por que tantas igrejas diferentes? Por que tantas doutrinas diferentes? Por que tantos costumes diferentes? Esta aqui é a base de toda essa explicação e acontecimento. Que a Bíblia Sagrada é um livro que você não pode ler de uma forma natural. Mas para você ler a Bíblia, você tem que orar, se possível for, jejue também, para que você venha ler as Escrituras no Espírito. Por que isso? Porque as Escrituras Sagradas é o Espírito Santo quem te inspira e te revela os mistérios oculto, profundo e escondido nas Escrituras Sagradas. Começou a compreender? É por isso que você observa vários tipos de interpretações, porque lamentavelmente tem interpretações humanas e tem as interpretações no Espírito. Agora, nós não vamos ser aqui, tão compulsivo em dizer que é 100% de acerto da parte do homem. Não. A nossa natureza ela é pecaminosa e ela está sujeita a erros também, como qualquer ser humano. Mas quanto mais você lê no Espírito e interpreta no Espírito, o índice de acerto, sem dúvida, será maior na tua interpretação. Tá certo? Eu quero deixar algumas dicas que é de suma importância e se você colocar em prática essas dicas, você quer saber o êxito de uma pessoa, você observa a base, o princípio da formação daquela pessoa. Então, se você quer obter êxito, observe essas dicas. Primeiro, você vai ler um texto, correto? Todo texto ele tem seu contexto. Então você tem que analisar o texto, o contexto e tirar as suas conclusões em relação à narrativa daquele texto. Observe que todo texto ele vai ter um autor, certo? Claro, ele vai ter um autor. Agora você tem que observar se o texto ele tem um autor só, ou se esse texto ele foi narrado por uma pessoa que extraiu acontecimentos de terceiro. Quer ver um exemplo? Os evangelhos traz as narrativas de quem? Dos acontecimentos de Jesus. Mas quem
traduz? Quem traz a narrativa? É o discípulo. Mateus faz isso, Marcos faz isso, João ou outros mais fazem isso. Então eles estão trazendo a narrativa dos acontecimentos de terceiro, que é Jesus. E isso faz toda a diferença na hora de interpretação bíblica, acerca da autoria daquele texto. Pois bem, se existe um autor, se existe um texto, vai existir o quê? Um cenário, correto? Então, é necessário que você venha analisar que cenário é esse que o texto está se referindo. Isso é muito importante, porque cada cenário é um argumento e uma aplicação diferente, tá certo? Então, nós observamos o seguinte: existe texto que traz uma narrativa para uma pessoa, existe texto que traz narrativa para várias pessoas. E outra observação, existe textos que diferem de nacionalidade, ou seja, de nações diferentes. Você tem que observar isso com muito cuidado, atentamente. E também uma dica muito importante: a Bíblia, assim como a escatologia bíblica, que é dividida em 3 tempos, que é o passado, presente e o futuro, assim também é escrita da Bíblia Sagrada. Você precisa cuidadosamente analisar em que tempo está o texto que você está lendo. Por que isso? Porque existe texto do passado, que serviu para o passado. Existe texto que foi escrito no presente, que está se cumprindo no presente. E existe texto que a escatologia diz das coisas vindoura ou futura, que vai acontecer aonde? No futuro, obviamente. Então você tem que observar isso. Você quer ver alguns exemplos acerca disso? Exemplo: crescei-vos e multiplicai-vos. No passado, porque já aconteceu na época da criação, estava povoando a terra. É só você analisar. A terra já não está povoada? Então, esse versículo não se encaixa mais em crescer e multiplicar-se. Tá certo? Porque está no passado. Quer ver um exemplo também muito narrado na Bíblia? Jesus não fala que vai vir as altas nuvens buscar a sua igreja no Evangelho de Mateus? Então, ele já veio? Não. Então é um acontecimento futuro, é um acontecimento vindouro. Exemplo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um imperativo presente, serve para o presente momento para você aplicar. Esse cuidado você tem que ter da interpretação bíblica, porque o objetivo de você interpretar é para você obter o conhecimento e aplicar para terceiros, seja no teu sermão, seja no teu ensinamento, seja na verbalização, ou seja, um diálogo que você tem no dia a dia. Quando você for aplicar, você tem que estar sabendo em que tempo você vai aplicar, para que você não venha cometer as gafes. E eu já observei muitas gafes. Quer ver um exemplo? Certa feita eu estava numa determinada igreja, ouvindo uma pregação, e o pregador foi infeliz em dizer que Pedro negou a Cristo 7 vezes. E eu fiquei pensando, aonde estão essas 4 negativas que ele acrescentou de Pedro? Porque a Bíblia fala 3, não fala 4. Ou seja, são invencionices da Bíblia. Uma dica nisso aí muito bom, sabe o que é? Se você não domina um determinado assunto, eu te peço, pelo amor de Deus,
não fale daquele assunto, porque senão você vai se frustrar, vai ser envergonhado, vai cometer uma gafe e sabe qual é a consequência disso? Você vai perder a credibilidade diante das pessoas. Então, por isso que é importante a interpretação bíblica, para que você venha aprimorar o teu conhecimento e ele venha a ser enriquecido nas suas verbalizações, sermões e nos ensinamentos bíblicos, tá certo? Esse é o nosso primeiro vídeo, é um vídeo de dicas, é a nossa introdução. Eu estou marcando já um compromisso com vocês, da parte de Deus, que a cada semana eu vou estar gravando um novo vídeo com um novo assunto. Então é importantíssimo que você se inscreva nesse canal Interpretações Bíblicas, para que a nova postagem você venha acompanhar e saber quando está sendo postado, para que você possa acompanhar, tá certo? Aproveite e compartilhe esse vídeo, este canal com outras pessoas, para que outras pessoas também possam aprender, porque esse é o objetivo dessa videoaula. Se você gostou, clique em gostei e inscreva-se, não esqueça, em nosso canal. A minha oração é que esse vídeo venha te enriquecer no conhecimento espiritualmente. E se assim o nosso Deus nos permitir, estaremos nas próximas videoaulas em nome de Jesus.